Olá, meus amigos. Hoje não vou falar de um livro específico. Vou falar de um assunto que é um assunto que todos estão falando e é interessante a gente comentar aqui e deixar registrado para ajudar todos e lembrar da importância de se combater uma doença, uma virose, uma pandemia. Hoje não vamos falar sobre um livro, mas vamos falar sobre esse assunto que é o coronavírus, ok? Já vamos lá então. Então, meus amigos, boa noite. Já são quase 9h30 da noite de terça-feira, dia 18/3, 18 de março de 2020. O canal é um canal que trata sobre livros, e livros são objetos que trazem informação, formação, né, e conhecimento de uma maneira geral. Então, como o canal tem esse foco, eu fui buscar em artigos, em textos, com amigos da área de saúde, para vir aqui falar um pouquinho sobre isso que está acontecendo e está afetando a todos nós, que é essa pandemia de ordem mundial do coronavírus, né? O vírus que traz aí um monte de problemas à nossa saúde, né? Nós já passamos por outras epidemias, né, como a gripe suína em 2009, o H1N1, que traz efeitos até hoje, né, está espalhada ainda no mundo. Um vírus não é algo que se extingue tão facilmente. O que os órgãos de saúde, a Organização Mundial de Saúde faz, e os órgãos de saúde de cada país, as instituições que cuidam da saúde pública fazem, são políticas públicas que tentam aí conter o avanço desses vírus, fazendo campanhas de vacinas, medicamentos e metodologias, né, ou protocolos de segurança para que essas viroses, essas doenças provocadas por esses vírus, elas não avancem matando milhões e milhões de pessoas, como foi o caso da varíola, no século XX, né, que matou muita gente, muito mais. O vírus da varíola, só para dar um exemplo, ele é bem mais poderoso do que o coronavírus, né? O sarampo, que chegou a ser extinto aqui no Brasil e agora voltou, né, também bem mais potente, né? O sarampo, uma pessoa com sarampo, ela contagia 10, 15 pessoas. O coronavírus, 2, 3, segundo as informações que eu coletei em artigos científicos e conversando com amigos da área de saúde. Mas o grande problema é a rapidez com que o coronavírus ele se espalha, em função dele se propagar pelo ar ou estar em superfície, ou seja, o vírus, né, o vírus do coronavírus, ele fica algum tempo, ele sobrevive algum tempo em superfícies e também por propagação no ar, que é uma quantidade menor de proliferação, mas a pessoa adquire o coronavírus principalmente convivendo com pessoas que já têm o vírus, que já estão doentes. Por isso, a necessidade de nós não ficarmos muito em locais onde há muita aglomeração de pessoas, porque isso possibilita uma maior facilidade da transmissão viral. Então, o que é importante destacar nesse momento, né? Os órgãos brasileiros de saúde, eles estão empenhados em monitorar o avanço desse vírus, né? Então, o governo brasileiro ele já vem monitorando isso das pessoas que vêm de fora do país, porque o vírus se originou na China, depois foi para a Itália, que são países mais afetados, depois começou a se disseminar pela Europa. Então, o Brasil, assim como outros países no mundo, eles vêm, através de seus órgãos de saúde, políticas públicas voltadas à saúde, eles vêm tomando medidas para tentar conter esse vírus. Só que isso já chegou aqui ao ponto da gente
tem que tomar muito cuidado porque já matou uma pessoa em São Paulo e já tem vários casos espalhados pelo território nacional. Então, gente, como todo processo viral, é importante destacar as maneiras de nós cuidarmos disso. Né? De que forma é? Higiene. Né? Lavar bem as mãos quando chegar da rua, né? Fazer aquela lavagem, né? Que é a lavagem que o cirurgião médico faz, lavando bastante, 10 vezes dessa forma, com a mão entre os dedos, tá? O dedão, bastante, tá? Fazer com o sabão esse movimento para que o sabão entranhe na unha, né? Então, o sabão, o sabonete, o que se for usar para limpar as mãos, fazer de 10 a 20 segundos pelo menos de uma limpeza bem rigorosa, né? Por cima das mãos, tá? Bastante, até a altura do punho, tá? Lavar para que limpe bem de toda a gordura, de toda a sujeira que a gente adquire na rua, né? E depois passar álcool, pelo menos álcool 60 e álcool, se possível, álcool gel, porque o álcool gel ele fica mais tempo nas mãos, o princípio ativo dele. Então isso acaba, o tempo que ele tem para matar vírus e bactérias ele é maior. Então vamos fazer isso para colaborar, para que a gente passe logo por esse período, né, de ter que ficar em casa, porque tudo isso também prejudica muito a nossa economia, né? A economia brasileira, a economia mundial, porque isso acaba afetando todos os setores produtivos no mundo. Né? A gente vê aí, né, por exemplo, eu que sou aqui do Rio de Janeiro, o que eu percebo, ruas vazias, uma menor quantidade de gente indo trabalhar, isso traz prejuízo às empresas, isso traz prejuízo à economia local, à economia regional, porque as pessoas vão parando de produzir. Um outro problema, se a gente não tomar cuidado, é que isso pode acarretar, né, em sobrecarga aos serviços de saúde. Nenhum serviço de saúde no mundo, por mais que o país ele seja um país rico, um país bem estruturado, um país dito de primeiro mundo, tem condições de tratar uma população inteira doente de uma virose. Tá? O Japão, que é um dos países mais preparados do mundo, ele tem hoje 1% de capacidade de leitos, ou seja, ele só pode atender, né, ao mesmo tempo 1% da população. Se mais do que isso ficar doente, ele não tem condições. Então, por isso estão sendo tomadas essas medidas de afastamento, das pessoas evitarem ficar em aglomerações. Mas se a gente for parar para pensar também, essa questão das aglomerações, eu não estou dizendo que seja ruim, né? Essas medidas de não ficar em aglomerações, porque é um meio que a gente tem de minimizar os impactos da transmissão do vírus. Porém, isso causa prejuízos econômicos. Né? As pessoas deixam de viajar, as pessoas deixam de frequentar a congressos, a shows, irem a reuniões, irem a feiras de negócios. Né? Isso tudo movimenta a economia. Esse ano, a Feira do Automóvel de Zurique ela foi cancelada. Né? O congresso de lançamento do celular da Google foi cancelado. Então, isso tudo afeta a economia. Né? As pessoas que viajariam para esses lugares para fazer negócio não viajaram. Isso quebra toda uma cadeia econômica. A pessoa que não viaja não utiliza o serviço de transporte aéreo, que por sua vez não utiliza o serviço de transporte terrestre, que por sua vez não utiliza os serviços de hotelaria, de restaurantes, de shoppings. Então, toda uma cadeia produtiva ela é quebrada. E isso provoca prejuízos à economia local, regional, nacional. Né? Então, vamos colaborar, vamos fazer a nossa parte, vamos usar os meios que nós temos como cidadãos. E os meios são os mais simples possíveis. Cuidar da higiene, né? Tomar cuidado, usar
usar essas medidas protetivas, como a limpeza das mãos, o uso do álcool gel, pelo menos o álcool 60, tá? Porque a concentração é maior, a capacidade dele matar o vírus é maior, porque o coronavírus ele tem esse nome porque ele tem em volta dele uma capinha de gordura e alguns espetinhos. Por isso o nome, corona, né, de coroa. Os espetinhos em volta do vírus, né, esses espetinhos é que são responsáveis por adentrar o nosso organismo. Quando a gente joga o álcool em cima a gente quebra essa gordura, quebra esse espetinho, quebra a capacidade do vírus que o vírus tem de penetrar o nosso organismo. Então é importante lavar bem as mãos, mas não é só lavar as mãos, tá? Segundo profissionais de saúde me informaram, você não adianta você lavar as mãos, chegar no ônibus, segurar no ferro, no pegador do ônibus e depois passar a mão nos olhos, ou no nariz, ou na boca, porque aí você está passando. Se tem algum vírus ali naquele local onde você está tocando ou está próximo de alguém, esbarra em alguém e esse alguém depois está contaminado, você passa a mão no globo ocular, no nariz ou na boca, você adquiriu aquele vírus, certo? Então é importante destacar isso. Não adianta lavar as mãos e depois passar a mão nos olhos. Não adianta botar uma máscara, né? E a máscara e depois ficar botando. Eu vi uma pessoa esses dias no metrô e estava com máscara e estava comendo, pegando um biscoito, botando o biscoito na boca por baixo da máscara. Quer dizer, ele comprou biscoito na rua, quem pegou naquele biscoito, ele não sabe se está contaminado. Uma outra coisa, nós que usamos barba, não adianta usar máscara, porque a máscara tem que ser muito bem vedada. Essa parte do nosso rosto, a barba ela não propiciou tirar a barba, ou toma essas medidas, né? Lavando as mãos, evitando botar a mão no rosto enquanto estiver na rua ou em deslocamento com quantidade de pessoas ao redor que não tenha como você fazer a limpeza ali o tempo todo. Um outro detalhe é que não adianta também só passar álcool gel, tá? Não adianta, você está na rua, está com a mão suja, já pegou em um monte de lugar, vai passar álcool gel? Não adianta, porque não limpa totalmente. A primeira limpeza sempre é com sabão e depois o álcool gel, porque o álcool ele vai atuar diretamente nessas estruturas, nesses micro-organismos. Mas se você está com a mão suja, a mão engordurada, e você passa o álcool, você torna as propriedades do álcool menos agressivas àquilo que você quer extinguir ali, que são os vírus, as bactérias que estão ali impregnando a sujeira com a sujeira das suas mãos. Tá? Então é importante tomar esses cuidados. Tá legal? Vamos pensar que isso é uma fase, né? E que para que ela passe logo é necessário que nós colaboremos. Está na hora da gente se tornar realmente cidadãos, no sentido mais amplo, né? De realmente trazer a responsabilidade pessoal que nós temos em prol do coletivo. E falando em coletivo, né, vamos também pensar que a comida, os produtos de limpeza não vão acabar nos supermercados. Gente, para com esse negócio de ir no supermercado para estocar comida, estocar produtos de primeira necessidade, de limpeza, estocar álcool gel. Vamos ser mais solidários, vamos pensar na coletividade, que existem diversas pessoas com uma infinidade de problemas para se locomover, pessoas de idade, pessoas com limitações físicas, pessoas que já estão doentes, debilitadas, né? Existe um grupo de risco para o coronavírus que são os idosos, são as pessoas que possuem alguma patologia mais grave, como diabetes, hipertensão. Essas pessoas também precisam desses produtos. Não há necessidade de estocar produtos. Os produtos vão continuar sendo produzidos e vão continuar atendendo às demandas. Então, vamos ser mais solidários nesse sentido. Não precisa ir para o mercado e acabar com todo o estoque de álcool em gel do supermercado. Também não vamos pegar e comprar um produto mais barato para revender mais caro. Não vamos nos aproveitar disso. Vamos ser maiores que isso, né? Tenho visto muita gente fazendo isso. Isso é muito triste.
A gente espera sempre que o nosso país ele seja um modelo, um exemplo de tudo que é virtude, de tudo que é bom, por mais que hajam contradições, não é verdade? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas vamos aproveitar esse momento para praticar a solidariedade, para pensar no outro, naquelas pessoas que não podem, que não têm muitas condições, porque quando você compra muito, né, de um determinado produto, o produto começa a sumir das prateleiras, ele fica mais caro. Isso dificulta muito a quem tem menor poder aquisitivo. Né? Vamos pensar nisso também. Vamos aproveitar o momento para poder, né, exercitar as virtudes, exercitar a solidariedade. Né? Vamos aproveitar o momento que a gente não pode apertar as mãos, dar aquele abraço, aquele beijo, temos que ficar em casa. Vamos abraçar os nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos familiares que nos amam, que estão ali vivendo essa luta de cada dia, né, para que isso passe logo e nós possamos passar bem, sem muito desespero, sem muita agressividade, pensando com amor ao próximo, ok? Vamos pensar que isso tudo é um processo e nós podemos passar bem por esse processo, nós podemos passar rápido. O governo brasileiro ele foi muito consistente na questão de se antecipar a esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. As ações estão sendo tomadas e nós temos que fazer a nossa parte. Tá ok? Espero que essa mensagem que eu estou trazendo hoje possa colaborar de alguma forma, trazer alguma reflexão e possibilitar que nós fiquemos tranquilos, porque tudo isso aí vai passar e as coisas vão melhorar. Mas para isso precisa realmente de uma seriedade e de nós tomarmos o nosso partido, tomarmos a responsabilidade do nosso compromisso, daquilo que nós temos que fazer. Tá ok? Um grande abraço a todos e boa noite.